Podemos assentar? Mais ou menos uns 15 anos atrás, no dia de intimidade com Deus, de devocional com Deus, o Senhor falou comigo algumas coisas, e até hoje eu guardo comigo isso. E essa semana foi uma semana assim, muito abençoadora, né? Eu pensei sobre isso. Eu vou pedir que você faça todo o silêncio possível, para não tirar o foco quem está atrás, nem quem está à sua frente. Me ajudar. Mãe Edilson, me dá uma cadeira dessa aqui, por favor. Mãe Edilson, estava com saudade do senhor, irmão Edilson. Pega na minha mão aqui também. Que alegria ter o senhor aqui, irmã Lucrécia. Algumas vezes no meu devocional com Deus, eu vou no meu quarto, eu pego uma cadeira e coloco lá. Eu sento no chão. Às vezes eu pego um violão, às vezes eu pego só minha Bíblia. Na maioria das vezes eu pego meu violão. E aí eu sento ali. E eu falo para Jesus, eu falo, Senhor, senta aqui. E eu começo a conversar com o Senhor e começo a dialogar com Ele, começo a falar com Ele. E eu começo a cantar, eu começo a adorar, eu começo a cantar canções, irmãos, que não existem aqui nesse mundo gospel, né? Porque são canções que às vezes eu estou cantando em português e às vezes eu estou cantando em outras línguas. E essas línguas, elas não são o inglês, nem o hebraico, eu nem sei, que é um momento tão nosso assim, né? Eu já contei isso aqui na igreja, que uma dessas vezes que eu estava no quarto, Joaquim entrou no quarto, porque quando eu tenho esse momento, quando as crianças eram pequenas, agora não, a maioria desses momentos eu faço à tarde, os meninos estão na escola, porque de manhã eu estou na faculdade. Então os meninos não estão em casa. Então, ou eu estou com a pastora fazendo nosso momento de oração, ou eu estou ali. E aí, nesse momento a pastora antigamente, quando era bebê, ela já não deixava as crianças entrar, porque era o meu momento com Deus, né? Só que nesse dia a pastora vai fazer alguma coisa, o Joaquim entrou. E o Joaquim entrou, eu estava louvando e chorando de olho fechado, quando eu abri o olho ele estava lá. Branquinho, pequenininho assim. E aí ele falou assim, pai, deixa eu sentar nessa cadeira. Aí eu falei, nessa cadeira você não pode sentar. E aí ele falou para mim assim, por que eu não posso sentar nessa cadeira? Eu falei assim, porque Jesus está aí. Aí o Joaquim me pegou, irmão, que ele falou assim, posso sentar no colo dele? Irmão, aquilo foi tão impactante para mim, que eu olhava para a cadeira, e eu sentia a presença de Jesus quando eu estava cantando. Mas na hora que eu falei para o Joaquim, eu vi uma cadeira. Quando ele disse, deixa eu sentar no colo dele, Deus falou comigo assim, e aí? Então eu peguei o Joaquim, levantei o Joaquim, crendo, e coloquei ele aqui, e ele ficou quietinho, e eu continuei adorando ao Senhor. Eu estava falando isso porque nessa semana, vou deixar essa cadeira aqui porque pode ser que eu precise dela depois. Nessa semana eu estava orando ao Senhor sobre essa palavra, e essa música falou muito ao meu coração, né? Que muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros são de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Eu sou amigo, eu sou confidente, eu sou o pai que sempre sabe te aconselhar. Mais conhecido como Yeshua, o pão da vida, o Jeová Rafá. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acaba.
E se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou o teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Essa realidade paterna. Essa paternidade do cuidado de Deus, do zelo de Deus, do amor de Deus, nos leva a vivenciar um tempo onde nós não temos o direito de parar. Olhe para quem está ao seu lado e diga assim, não pare. Nós precisamos avançar. Viver essa realidade de avançar é o que faz toda a diferença. E nessa realidade de conexão com essa música, falando dessa paternidade de Deus, e Deus falando comigo, Tiago, vocês precisam avançar. A vida vai trazer lutas, dificuldades, adversidades. Pessoas estarão juntos, pessoas não estarão. A realidade às vezes é adversa, mas vocês precisam continuar. E meditando na palavra do Senhor, Deus falou fortemente ao meu coração. Lá em Gálatas, capítulo número 6, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor. Coloca aqui para mim, por favor. Já tem até o bannerzinho. Gálatas capítulo 6, versículo 9 e 10 diz assim: portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo teremos uma boa colheita. Se não nos desesperarmos, nem desistirmos, cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós, na comunidade da fé. Tem uma outra tradução, coloca para mim por favor, isso aí, Gálatas 6, 9 e 10, uma outra tradução, que diz, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio, colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Mantenha a sua Bíblia aberta aí nesse texto. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Olha que texto lindo que ele vai dizer que não nos cansemos de fazer o bem. Fazer o bem cansa. Fala para quem está do seu lado. Cansaço faz parte do processo da vida. Agora, se nós queremos colher, não podemos desanimar. Não temos o direito de parar. Então não fomos chamados para parar. E aí eu aprendo algumas coisas, eu pontuei 4 coisas que eu gostaria de partilhar com vocês, 4 ensinos que eu aprendo nesse texto, que me abençoa de uma forma muito graciosa e maravilhosa. Ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo certo teremos uma boa colheita, se não desesperarmos e não desistirmos. Existe uma trajetória, existe um caminho, mas nesse caminho, ao final dele, tem uma grande colheita. Agora nós precisamos, primeira coisa que eu aprendo com esse texto, seja perseverante no processo. Na vida nós vamos ter inúmeros processos, tanto profissional, espiritual, acadêmico, familiar. Nós vamos ter processos de crescimento, de desenvolvimento. E nós precisamos estar atento a esse processo. Nós temos um longo caminho a prosseguir. E nós não podemos ficar pelo meio do caminho. Quantas pessoas ficando pelo meio do caminho? Quantas pessoas começando e sempre decidindo parar, ou viver, não uma realidade de conquista, ou não uma realidade de colheita, mas viver uma realidade onde há uma alegria e uma disposição para iniciar algo, mas não há essa disposição para perseverar nessa situação. Sempre há um desânimo, sempre há um motivo para desistir, sempre há alguma situação que surge, que você já traz para perto e coloca como ali afirmativa, para que você possa deixar de lado aquele objetivo que lhe levaria a uma conquista abençoada. Quantas vezes são assim?
Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós temos inúmeras pessoas que não concluíram o caminho que iniciam. Se você vai para Gênesis capítulo de número 11, nós temos ali a Bíblia falando sobre Tera, pai de Abraão. Esse homem pegou a sua casa e a sua família e sai de Ur dos Caldeus para ir para onde? Para Canaã. Mas a Bíblia diz que no meio do caminho esse cara parou. Um dos filhos morre e ele coloca o nome da cidade de Arã, o nome do filho que morreu. E a Bíblia diz que aquele homem estagnou naquele lugar, e naquele lugar ele morreu. Mas o propósito de Deus para aquela família não era parar ali. E por isso no capítulo 12 nós vemos Deus tirando Abraão daquele lugar e levando para o propósito e a direção de Deus. Quantos ficam pelo meio do caminho? E a Bíblia não relata o motivo por que ele parou. Mas às vezes foi a perda de um filho, às vezes foi uma luta, às vezes foi uma desilusão, às vezes foi a falta mesmo de saúde ou de uma realidade que ele vivenciou. E ele falou, não, eu não vou prosseguir, eu não vou continuar. No início era tão bonito, chamou os filhos, chamou as noras, chamou os netos, todo mundo estão agora partindo para uma grande missão. Existe um objetivo, existe um alvo, existe um foco, mas no meio do caminho parece que não existe mais nada. Assim muitas das vezes sou eu e você. Vem uma luta e vem uma batalha, ela tira todo o brilho de um caminho tão lindo que estava sendo seguido. Ela tira toda a emoção, ela tira toda a vibração, ela tira toda a sua força sobre algo que você dizia e falava e declarava com tanto ânimo, com tanta veemência, com tanta alegria. Essa é a realidade de uma caminhada também na fé. Quantos começam bem, mas desanimam pelo caminho, porque pensam que ao entregar a sua vida a Jesus, agora tudo vai ser um mar de rosas. Não. Ouça Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Olha o apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Jesus está dizendo, vai ter luta. Jesus está dizendo, vai ter tempo de cansaço, mas eu vou trazer o refrigério. Olha o apóstolo Paulo está dizendo, terão dias maus, mas você antes disso, precisa se revestir de Cristo. Essa realidade de entendermos o que Deus está nos chamando a viver. Mas não é só Tera não, olha Judas. Esse homem caminha 3 anos e meio com Jesus, mas é um homem que andou com Jesus, que viu os milagres de Jesus, que ouviu a mensagem de Jesus, que conheceu a Jesus, que dormiu perto de Jesus, que viu ungirem a Jesus. Esse homem que estava com Jesus, ele não estava satisfeito com Jesus, mas ele queria saber o que ele podia ganhar em cima de Jesus. Quantas pessoas que se não tiveram um favor financeiro, eu não quero. Eu estou disposto a servir, mas eu servir se tiver uma remuneração. Servir se tiver alguma coisa que me beneficie. Não, eu já fui beneficiado com algo que eu não posso pagar, a salvação eterna, a libertação eterna. Eu já sou devedor, infinitamente devedor ao Senhor, e tudo aquilo que eu fizer, não chega perto daquilo que Ele fez por mim. Judas não entendeu isso. Alguém que era para ser um discípulo marcado por uma atitude de mártir, como os outros foram, de entregar a sua vida por amor a Jesus, esse homem vai se enforcar e morrer, sendo considerado traidor, e a sua nomenclatura marca a humanidade. Irmãos, pode até ter, mas quem conhece alguém chamado Judas? As vó que estão aqui, sua filha ou sua nora chega para você e fala assim, estou grávida de um menino, aí você fala assim, podia ser Judas. Por quê? Porque foi um homem que marcou a história de uma forma altamente, mas ele tinha tudo para fazer diferente. Quando olhamos para Saul, irmão, Samuel chega para Saul e fala, Saul,
a batalha vai vir, o exército virá contra você, mas presta atenção, 7 dias eu chegarei, nós levantaremos um holocausto ao Senhor, adoraremos o Senhor, e o Senhor vai perpetuar a sua linhagem no reino. A Bíblia diz que deu os 7 dias, o exército estava chegando mais próximo, o exército de Saul já começa a sair, ele começa a se desesperar, e ele não espera o sacerdote. E ele vai e taca fogo no holocausto. A Bíblia diz que assim que ele fez, chegou quem? Samuel, e disse: por que fizestes isso? Saul, agora porque você desobedeceu a Deus, a sua linhagem não mais reinará sobre Israel. Alguém que tinha tudo para ter uma família real, pela mediocridade só se afundou. E é um dos caras que usa uma frase que muitas pessoas usam, que diz assim, ó: não, forçado pelas circunstâncias, eu tive que ascender. Sabe o que eu amo com a palavra? Não existe meia obediência. Ou é obediência, ou é desobediência. Não existe meia santidade. Ou é santidade, ou é pecado. Existe uma escolha a ser feita. E a gente olha para homens que tiveram oportunidade, olha Ananias e Safira, membros da igreja de Atos, pastoreadas por Tiago, o irmão de Jesus, pastoreados por Pedro, irmão, pastoreados pelos apóstolos. Esses homens viveram Atos capítulo 2, e a Bíblia diz que iam de casa em casa, de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, havia comunhão entre eles, havia um partilhar entre eles. Esses homens viveram essa comunhão, e a Bíblia diz que eram multiplicados, o Senhor multiplicava aquele que ia sendo salvo. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que eles venderam um terreno, e ao receber o recurso, eles tinham que dar o dízimo, e só. Não precisava dar mais nada. Mas eles viram as pessoas entregando tudo, porque eles estavam vivendo ali naquele meio, porque eles estavam se alimentando, abençoados, eles estavam supridos em tudo. Então as pessoas estavam ajudando uns aos outros. Como Barnabé, morador de Chipre, que vendeu as suas propriedades e entregou. E eles aqui não quiseram fazer a coisa certa, eles quiseram aparecer para os outros. Então eles entregam um recurso dizendo: é por esse valor que nós vendemos tudo. Mas eles guardam consigo um valor. Quando eles chegam diante dos apóstolos, Pedro pergunta a Ananias: Ananias, você não vendeu esse negócio? Não é seu. Você não podia dar o que você quisesse. Foi por esse valor que você vendeu. Esse homem tem a segunda oportunidade de dizer assim: não, Pedrão, erramos. A gente vendeu por outro valor, tem uma parte lá em casa, o que nós estamos entregando é isso. Mas ele não faz, ele mente, e a Bíblia diz que ele morre naquele lugar. A Bíblia diz que um tempo depois, algumas horas depois, entrou a esposa, sem saber o que tinha acontecido com o esposo. Pedro olha para ele e fala assim: presta atenção, foi por esse valor que vocês venderam a propriedade. A Bíblia diz que ela fala assim: foi por esse valor. Pessoas que se aliam a um propósito onde a mentira reina sobre o seu coração. Mas eles querem viver uma junção entre o reino das trevas e o reino da luz. Mas a Bíblia diz que não há unidade entre trevas e luz. Eles querem adorar ao rei da luz e da verdade com mentiras. E isso não glorifica o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquela mulher mentindo também caiu e morreu ali naquele mesmo lugar. E antes dela morrer, Pedro está dizendo assim, ó: aí estão os homens que sepultaram o seu marido. Pessoas que podiam ter os seus nomes escritos como Ananias e Safira. Já pensou o texto bíblico de Atos dizer, e Paulo dizendo: eu também glorifico a Deus pela igreja que se reúne na casa de Ananias e de Safira? Não tem. Porque eles não tinham amor pela verdade. E se olharmos para Geazim,
discípulo de Eliseu. Presta atenção nisso, irmãos. Elias está num processo de terminando os seus dias. Não sabia ele desse processo de Deus, mas Deus o manda chamar alguém. E ele chama Eliseu. Eliseu tem uma ideia, uma compreensão muito linda ministerial. A Bíblia diz que ele está ali na 12ª junta de bois. A Bíblia diz que ele fala para Elias: eu vou contigo, mas me dá só um tempo. Ele falou assim: vou te dar o tempo. Ele volta, ele quebra o carro, ele toca fogo naqueles boi, faz um churrasco, despede da família e vai, porque ele não tinha mais para onde retornar. Era viver os sonhos e os projetos de Deus. Este homem caminha unido a Elias. Ele anda com Elias, ele caminha com Elias. E quando Elias fala assim: pede o que você quiser que eu te dou. Ele falou assim: eu quero a unção dobrada. Se você me vir subir. Aquele homem não dormia, gente. É só assim. Esse homem sobe, o Senhor o resgata. A Bíblia diz que a unção foi sobre ele, Eliseu. Irmão, a unção foi sobre Eliseu. A graça de Deus, e tudo o que ele pediu ao Senhor foi duplicadamente bênção na vida dele. Pensa em Geazi chegar nesse negócio, irmão. Nós servir aquele homem com honra, e depois aquele homem chegar e falar assim: pede o que você quiser que eu já estou indo. E falar: eu quero o dobro do dobro. Você pediu o dobro, eu quero do dobro do que você pediu. Caminhar junto. Mas aquele homem pediu o que não era para ser pedido. A ganância, o orgulho tomou conta do seu coração. E aquele homem agora que teria o seu nome marcado na história como um dos profetas de Israel, se tornou um nome marcado na história como um dos leprosos de Israel. Porque ele foi pedir o que não era para pedir. Lembra de Naamã? Quando Naamã oferece os tecidos, quando oferece o ouro, quando oferece tudo e vai embora, e Eliseu falou: nós não queremos nada. E quando ele está longe, Geazi foi lá e mentiu. O meu Senhor pediu, chegou uma galera lá, me dá algumas coisas, e deu um monte de coisa. Ele guardou na casa dele, e foi para a casa de Elias. Mas o Senhor conversava com Eliseu. E Eliseu falou assim: você veio da onde? Não, eu só fui ali e voltei. O meu espírito foi com você. Agora a lepra que estava nele estará com você, e não se afastará da sua casa. Homens que poderiam viver uma história diferente, mas decidiram viver uma vida medíocre. O Senhor nos chama a uma realidade de avanço. Provérbios capítulo de número 4, versículo 25 e 27 diz: olhem sempre para a frente, mantenham o olhar fixo no que está diante de você, considere a vereda que os teus pés tomam, e seja firme em todos os teus caminhos, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, afaste os seus pés da maldade. Salomão está dizendo: olha, irmãos, se eu quero descrever alguma coisa sobre sabedoria, é compreender a que caminho você está percorrendo, que direção você está indo. É sabedoria em tudo, na sua vida e na sua casa. Sabedoria como você gera os seus custos. Não faça uma conta que você não conseguirá pagar. Não tome decisões precipitadas. Não vem aqui agora, essa moto é para você agora. Não, esse passeio é para você. Não é só hoje. Se você não fechar hoje, não, essa promoção acabou. É só agora. Não, agora não. Eu não vou fechar agora. Eu preciso fazer cálculo. Peraí, eu tenho contas fixas. Eu tenho responsabilidades. Eu não vou passar um cartão. Eu não vou pegar um boleto. Eu não vou me comprometer com algo que eu não vou cumprir. Porque quando eu me comprometo, eu preciso cumprir, porque não é o meu nome, é o nome do Senhor que precisa ser exaltado e honrado. Quem eu sou? Sou embaixador de Cristo, eu sou um representante do reino de Deus nessa terra. Se eu vou dar a palavra, pense bem, analise bem, para que você não volte atrás, porque a palavra do Senhor vai dizer que quando dermos a palavra, mesmo com dano nosso, nós precisamos cumprir. Essa realidade de unidade com Deus. Então olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Cuidado em vacilar o seu pé. Olha o que diz Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem são salvos.
Se é o Senhor que nos guia, se é o Senhor que nos direciona, se é o Senhor que nos conduz, nós precisamos viver essa aliança de Pai. Não é tomar a decisão pela emoção de momento, não é tomar a decisão baseada nos nossos desejos pessoais, é tomar a nossa decisão pautada em um tempo de oração e busca da direção de Deus para as nossas vidas. Os manjares do rei Nabucodonosor poderiam parecer lindos, belíssimos e deliciosos, mas Daniel foi buscar em Deus a direção do que devia fazer. E é nessa realidade que ele se torna um dos homens mais sábios de toda a Babilônia. Irmão, seja perseverante. Toque em quem está do seu lado e diga assim: seja perseverante no processo. O processo não é fácil. O processo tem dificuldades, tem espinhos, tem lutas. Mas com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É essa a realidade que o texto de Gálatas está dizendo. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Existe uma realidade de prosseguir na presença do Senhor. E a segunda coisa que eu aprendo é: a dor faz parte do crescimento. Quem gosta de sentir dor? Mas sente. Vai sentir. Mas sabe o que eu aprendo, irmãos? Há sempre uma segunda visão, uma terceira visão, uma quarta percepção. Vem aqui, Joaquim. Rápido. Chamei o adolescente para vir rápido. Vem devagar, está cansado? O que você está vendo? Um celular, eu também estou vendo o celular. Mas detalhe o que você está vendo. O celular com capinha preta, o que mais? Detalhe para mim o que você está vendo. Eu estou te mostrando o celular, o que você está vendo aqui? 3 câmeras, uma lanterna, uma capinha preta, uns botões de volume. O que eu estou vendo? Uma foto de uma família, um homem careca, uma mulher linda, 3 crianças abençoadoras. Espera aí, eu estou vendo o mesmo aparelho que ele? É o mesmo aparelho? É a mesma capinha? É a mesma estrutura? Mas o foco é diferente. O que ele está vendo agora? Então na vida sempre tem a minha percepção. Mas quando a gente vê juntos, não é melhor? Quando a gente percebe juntos, quando a gente analisa juntos, quando a gente aprende juntos, quando a gente desfruta juntos, não é melhor? Mas a gente sempre quer imprimir no outro a nossa percepção. Mas nem sempre a nossa percepção é completa. Às vezes para o Joaquim o que eu quero passar é só a estrutura do que eu tenho. Mas eu não quero mostrar para ele a família que eu tenho. Eu não quero ainda abrir para ele tudo. Mas é esse relacionamento que Deus está nos chamando para vivenciar. Onde eu tenho a oportunidade de falar, de partilhar, de caminhar em unidade, de reconhecer que Ele é uma pessoa, eu também sou. Nós somos um em Cristo Jesus, então eu preciso reconhecer que o Joaquim também tem dores, tem dificuldade, tem lutas. E aí eu preciso partilhar com ele. Essa semana foi bênção em casa, porque de tempo em tempo nós temos discipulado com eles, sabe? Só que agora não era tempo de discipulado. E aí o Joaquim falou para minha esposa assim, para a pastora Tati: amanhã eu quero marcar uma agenda com vocês. Falei: que conversa que é essa? Ele falou: estou precisando do discipulado. E a gente foi lá para o quarto e ele pôde falar o que ele estava sentindo, as dúvidas dele, o questionamento dele, chorar com a gente. E nós podemos ouvi-lo e orientar e direcionar. E aí teve uma hora que ele falou assim: pai, mas nisso o senhor está sendo duro. Eu falei assim: mas eu preciso ser duro. Eu preciso orientar você por esse caminho, não vai dar certo. Você quer ir por lá, mas não vai dar certo, cara. Você precisa ir por aqui. Depois, no outro dia ele veio, nos abraçou e falou assim: eu entendi, pai. Então essa oportunidade de eu posso falar quando eu me coloco à disposição para ouvir.
caminhar em unidade, reconhecer as dores e perceber que existe sempre um outro olhar para aquilo que eu estou vendo. Muito obrigado, Joaquim. Na vida não é assim? Irmãos, perceba uma coisa. Cláudio, qual que é a dor, o cansaço, o empenho de passar por um concurso público, de estudar para isso? Quem mais passou? Como que é a dor, o cansaço, o empenho? É difícil? Como é que é, mãe? Muito esforço. Quem mais? Fala aí, Daltinho, passou no concurso lá, foi difícil, foi fácil? Agora essa percepção da dor de quem está estudando, quem está se dedicando, quem está deixando de sair, quem está deixando de ir na festa, quem está deixando de desfrutar um tempo com a família, quem está ali se dedicando naquele tempo de estudo, de dedicação. Parece um tempo difícil, que complicação, todo mundo saindo, todo mundo indo, divertindo, todo mundo indo para cinema, e eu estou aqui, eu estou estudando, mas perceba diferente, a mesma dor. Como é essa dor? De cansaço, de estudo, de dedicação, para alguém que foi aprovado no concurso ou no vestibular. É a mesma dor, porque foi a mesma pessoa, mas a hora que sai lá, naquele vídeo assim, ó, aprovado, qual que é a sensação? Valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. E aí alguém chega para você, e chega, antigamente quando chegava, você estava estudando, falava assim, eu vou para o cinema, você falava, pode ir, eu vou ficar, vai dar certo. O outro fala assim, eu vou sair, nós vamos lá para a festa, ele fala, pode ir, eu vou ficar. Depois que aprovou, você fala assim, e aí foi para a festa? Sou concursado público agora. E a pessoa chega para você e fala assim, e o que eu faço agora? Ela falou, tem que deixar de ir para a festa, tem que deixar de ir para o cinema, tem que estudar, tem um preço a ser pago. Mas agora você fala com essa dedicação de quem estudou. Quer ver a mesma dor, irmãos? Olhe para a dor e o cansaço de um atleta que está se preparando para uma Olimpíada. Todos os dias, todo o tempo, a dedicação, o empenho. Chama para mim o Mendonça lá. Dedicação, empenho, esforço. Como é que é a dor desse cara? Está se preparando, está sonhando. Agora olha para esse mesmo cara, exausto, cansado, mas subindo no pódio para pegar uma medalha. Qual é a dor desse cara? Valeu a pena. É diferente o olhar. É diferente quando você olha por um outro nível. Olha a dor de uma mãe, o cansaço de uma mãe, o empenho de uma mãe, a dedicação de uma mãe. Cuida, amamenta, troca, acalenta, supre todas as necessidades. Mas pensa, a Alice subindo para pegar o diploma. Aí a Carol desmaia. Aí o Mike fala, para que isso tudo? Ela fala, você não sabe o que eu passei na minha vida. É assim. Pensa no dia que a senhora estava lá, e a Larissa subiu para pegar aquele diploma, e a senhora disse, valeu a pena, e com lágrimas está dizendo, valeu a pena. Em Maíris, o dia que a Débora pegou lá, hein? Valeu a pena. Essa realidade, eu estava lá com Davi no dia que ele pegou o diploma, valeu a pena. Irmão Pinheiro, já agora aí na juventude, que os cabelos ainda estão te deixando, né? Pegar o diploma e falar assim, valeu a pena. Como que foi, Marcelo Timbó? Ver o Marcelinho chegar lá e falar, valeu a pena. Essa realidade. Irmão, esse menino aqui, irmão, você via ele gordinho aqui na igreja, mais gordinho um pouquinho, de repente ele secou. Ele chegou um dia aqui para mim e falou assim, pastor, eu não sei se eu vou passar nessa prova. Eu falei, por que, Mendonça? Eu não consigo fazer em 2,5 quilômetros lá nos 12 minutos. Aí eu falei, cara, você consegue. Aí eu fui para casa e pensei assim, Senhor, como é que eu dou um ânimo no Mendonça, né? Não, ele não vai desistir, ele não vai, não sei o quê, mas ele falou que não sabe, está correndo. Irmão, eu fui para a esteira naquela semana, e eu corri na esteira, corri, eu fiz o tempo de 2.400, que era? 2.500, e aí eu fiz em 15 minutos, e aí eu tirei foto e mandei para ele. Aí quando chegou aqui na igreja, eu falei assim, se eu consigo 15, gordinho do jeito que eu estou, você não consegue 12, Mendonça. Qual que é o seu problema? Sabe qual que é?
quantas vezes por semana você está correndo? Ele falou, 3 vezes por semana. Eu falei, tem que correr todo dia. Quantas horas você está correndo? É tantas horas, tem que correr mais, Mendonça. Tem que fazer mais apoio, tem que dar seus pulos. E irmão, ele levou a sério o que eu falei. 2 semanas depois, ele chegou aqui na igreja, eu falei, ô Mendonça, o que aconteceu, cara? Ele falou, pastor, estou correndo todo dia. Estou fazendo todo dia. Já estou fazendo tantas barras. Essa semana já fiz os 2 quilômetros e pouco. Eu estou fazendo isso. Falei, cara, você secou. Ele falou, agora estou focado, pastor. E eu quero dizer para vocês, irmão, que cansou. Fez prova. Depois fez a prova física. Mas essa semana, ele passou pelo recebimento das honras. É policial militar do estado do Ceará, para a glória de Jesus. Amanhã começa as aulas. Já está com uma mochila que pesa quantos quilos lá? 3,5 kg para ele levar. 13,5 kg. Só a mochila do homem. Olha, amanhã começa. E são 6 meses agora. 6 meses de treinamento, de capacitação, de empenho, para que ele possa passar pela primeira fase do processo. Porque ele não vai parar como soldado. Deus terá outras coisas para ele vivenciar. Agora, é difícil? Difícil. Mas como é chegar agora, depois de todo empenho, de toda dedicação, é dor, não comer um monte de coisa, chegar agora e saber, sou policial militar. A dor faz diferença? Faz, pastor, faz. Demais. Foi muito sofrimento desde o começo. Foram 4 etapas, até a de saúde, que é para ser mais fácil. Você faz um exame de sangue e pensa que você vai estar normal. Vai fazer um exame de fundo de olho e pensa que vai estar com saúde, mas quando eu fui lá, o médico colocou que eu tinha fundos miópicos, porque eu tinha miopia, né? Na verdade eu tenho, porque fiz a cirurgia, mas continuo míope. E eu fiquei com muito medo, me deu pavor, isso atacou minha ansiedade. E logo na segunda etapa pós-prova, que era, para muitos é a primeira peneira, eu fiquei com muito medo de não passar, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu obtive êxito, né? Fui considerado apto, e aí teve o processo do TAF, que foi muito difícil também. Quando eu comecei a fazer barra, não conseguia fazer nenhuma, tinha que fazer aquele pulinho para sair uma do queixo. E aí no dia eu fiz 11, né? Tirei 10. A corrida eu melhorei muito, só que no dia, como era contra o vento, eu só fiz 2,300, 3 pontos, mas foi o suficiente para eu passar. Eu me lembro que eu corria. Nesse mesmo dia, o pastor me enviou uma figurinha, acredito que ele já enviou para vocês também. Grandes coisas estão por vir. E nesse dia, na corrida lá, que eu sentia vontade de desistir, tinha uma empresa que vendia carro do lado, era ali na Estácio Via Corpus, e estava tocando essa música, do Fernandinho. Grandes coisas estão por vir. E eu pensava, queria desistir, e tinha muita gente lá, não, desiste, vai. Algumas pessoas falavam, pensa no salário, mas que salário? Não é salário, pessoal, é vocação, é vontade. E aí eu pensava na minha família, pensava no quanto eu lutei, tudo na corrida. E aí eu consegui, fiz o mínimo, 2,100, e depois eu fiz mais 200 metros, aí acabou o tempo. E aí estava morto, no outro dia na outra semana, já foi a outra etapa, e tudo correu bem. E aí, outras lutas também, o concurso foi suspenso. Passou um tempo que Rayane viu, chorava no ombro dela, porque não tinha certeza quando ia ser chamado, não tinha certeza se ia parar o concurso, se ia... Mas aí, segunda-feira, dessa semana agora, fui nomeado, saiu no Diário Oficial do Estado. Meu nominho lá, completo, sou aluno soldado, não sou soldado ainda, sou aluno soldado, mas vou passar por esse momento de 6 meses, né, onde, no fim, eu vou me formar soldado e continuar meus estudos, para, se Deus quiser, alcançar coisas maiores, para a honra e glória dele, sempre. Vamos aplaudir o Senhor, obrigado, Mendonça. Isso está acontecendo aqui, irmão. E você está vindo no culto, às vezes, relacionando com Mendonça. Esse homem, pastor, irmão, ele não falta um culto, irmão. Ele está aqui, ó. A Rayane está tocando aqui todo domingo. E eles estão aqui, ó. Vir à igreja não atrapalhou os estudos. Vir à igreja não atrapalhou os treinos. Vir na igreja não atrapalhou o resultado final da vida dele. Mas só o fortaleceu. Porque quando na prova ele teve vontade de desistir, ele lembrou do quê? Grandes coisas fez o Senhor.
Essa realidade de caminhar na presença de Deus e reconhecer o cuidado de Deus. Irmãos, muitos estão focados somente no momento. Por isso, a declaração do apóstolo Paulo à Galácia é dizer: não nos cansemos de fazer o bem. Vai ter um processo de cansaço, vai ter um processo de sobrecarga, vai ter um processo que às vezes vai querer gerar em você desânimo no seu casamento, na sua caminhada, com os seus filhos, no trabalho, na igreja, na sua realidade pessoal, na sua atividade física, em tudo na vida, que requer de nós dedicação e empenho, vai querer nos desanimar, alguma coisa vai nos levar a um desânimo, mas nós precisamos o quê? Ser perseverantes, e saber que a dor faz parte desse processo de crescimento. Tiago vai dizer no capítulo 1, versículo 2 e 4 assim, ó: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Essa realidade de cuidar de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele está falando assim, ó: a minha vida foi uma batalha, teve combate, eu guardei a carreira, essa disposição que eu fui até o fim, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Uma realidade de dizer, ó, eu passei pelas batalhas. Mas quantos de nós vive uma realidade, amados, de autossabotagem? Olhamos para o desafio, olhamos para a dificuldade, olhamos para a luta, em qualquer situação, no trabalho, na vida conjugal, emocional, espiritual, na igreja, na faculdade, na sua vida pessoal mesmo. E às vezes somos autossabotadores. Sempre olhamos para tudo e vemos só os desafios. Irmãos, em tudo terá desafios, e nós precisamos vencê-los. Nós precisamos olhar para frente, ter um alvo, ter uma direção, ter um propósito e nos dispor a vencer um de cada vez. Nós não podemos nos amedrontar. E às vezes vivemos nessa autossabotagem: eu não consigo, eu não posso, não é para mim, deixa para lá, não vai, não, deixa quieto, não, ele vai deixando a vida, vai ser Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vai levar para o fundo do poço. Porque a Bíblia diz, irmãos, aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Se você não semeia trabalho, não vai receber recompensa nenhuma. Se você não semeia dedicação no estudo, não vai receber aprovação. Se você não semeia algo de produtivo, não espere colheita. E é assim em todas as áreas. Pastor, mas meu casamento tem vivido uma batalha terrível. Qual tem sido a sua disposição para vencer essa batalha? Pastor, mas a minha esposa é tão complicada. Não, meu marido, eu nem quero falar para o senhor. Não, e você, quem é? Antes de olhar para o outro, olhe para o espelho. Às vezes nós queremos irmãs que querem ter maridos abençoadores, e isso é bênção, ore por isso, interceda por isso, mas seja a bênção para um homem abençoador. Às vezes os homens querem ter uma esposa abençoadora, maravilhosa, preciosa, mas seja o precioso para alguém precioso. Essa realidade de unidade, essa realidade de pensar e perceber, peraí, não é quem eu quero, é o que eu estou construindo, que lar eu estou construindo, que ambiente eu estou construindo, que realidade eu estou construindo, que família, que ambiente, esse relacionamento. Sabe, irmãos, presta atenção numa coisa, presta atenção. Se a Igreja Batista da Graça fosse só 5 pessoas, pastor Tiago, pastora Tati, Joaquim, Isaac e Estela, se a Igreja Batista da Graça fosse só o pastor Tiago, pastora Tati, Joaquim, Isaac e Estela, nós teríamos problemas. Irmão, se fosse só a sua família, teria problema. Teria insatisfeito, teria reclamação, teria divergência de opinião, teria luta, teríamos que parar para ajustar, ou lá na sua casa é tudo perfeito. E por que a gente chega num ambiente
e pensa que não vai ter problema. Que não vai ter luta, que não vai ter dificuldade. Sabe qual que é o problema, irmão? Não é a estrutura, o problema é a gente. Nós somos cheios de problema. Mas olha que graça maravilhosa. O Deus que nos conhece por completo e sabe todos os nossos problemas, é o Deus que se coloca à disposição para nos tratar em todos eles, nos ajustar em todos eles e nos alinhar em todos eles. Então esse Deus soberano nos colocou no lugar certo, para que a gente possa ser tratado com as pessoas certas. Esse ambiente é o que faz toda a diferença. Mas às vezes a dificuldade, as lutas, o desânimo, às vezes você chega na faculdade e fala, mas esse professor é terrível. Mas qual tipo de aluno é você? Eu lembro quando eu estava fazendo seminário, irmãos, e entrou uma professora de filosofia, professora Mérice. Vou até falar que se ela estiver online, ela me seguia no Facebook. Nem sei se o Facebook faz conexão com outra coisa aí. Mas ela me seguiu, eu falava, professora Mérice, quando eu entrei na sala, falaram assim, 40 seminaristas, nós estávamos no 2º ano já, aí ele falava assim, essa professora Tiago do céu. Quando eu cheguei, ela passou primeiro, encheu o quadro, passou uns 3 trabalhos para a gente fazer, eu falei, tudo isso aí, professor? Para esse mês? Ela falou, não, para essa semana. Vocês vão ler isso, vão ler isso, vão ler isso, vão ler isso. Bom, fui para casa na revolta que eu recebi dos meninos. Fui no carro conversando com a pastora Tati, falando assim, que entrou uma professora lá, que eu não sei se ela é de Deus. Que terror que dá aquilo lá. Irmãos, no domingo meu pastor pregou e falou, faça a diferença onde você está plantado. Não ouça a opinião dos outros, faça você a diferença na vida das pessoas. Não tomei aquela palavra e levei para mim. Quando chegou na segunda-feira na aula dela, ela começou a dar aula, eu falei para ela, professora, semana passada a senhora deu aula aqui, eu nem nos apresentei, eu falei assim, eu sou o Tiago, sou membro de tal igreja, e eu estou à disposição, vou apresentar os 3 trabalhos que a senhora passou. Ela falou, você fez? Falei, fiz. Cadê? Está aqui. Ela falou, parabéns, Tiago, pode sentar. Daquele dia até o final do ano, a melhor professora que eu já tive na vida. Pensa na professora. Pensa numa mulher fantástica. As pessoas perguntavam assim, Tiago, o que você fez com ela? O que você conversou com ela? Eu falei, não, irmão, é só nós aprendermos a caminhar com ela. Ela veio com toda a dedicação e empenho, e a percepção depois do cuidado dela. Ela se preparou, ela se empenhou, ela estava desejosa de dar aquela aula, mas ela estava também nervosa, e ela entrou e deu o conteúdo. Será que a desobediência vai nos trazer para perto dela, ou a obediência vai nos trazer para junto dela? É isso mesmo. E aí eu conquistei um outro amigo, e todos juntos vivenciamos esse momento. Irmãos, como foi precioso. No 3º ano ela não dava aula mais para nós, mas de vez em quando ela vinha no seminário só para ver a gente. Na formatura nossa, ela foi na formatura nossa. Como é bom a gente viver essa realidade, de saber que as pessoas também têm as suas dificuldades. E um dia na sala ela compartilhou a história de vida dela, e todos os 40 alunos choraram. De ver a sua determinação, a sua batalha, o seu dia a dia, e como não era fácil para ela. Mas nós nos relacionamos com as pessoas só com aquilo que a gente vê. Então nós precisamos nos colocar à disposição para perceber além do que está visto simplesmente no exterior. Como você está. Esse relacionamento família, unidade. Mas isso a gente não vive muitas vezes conosco, e por isso somos autossabotadores. Às vezes olhamos para o nosso passado e para as nossas dores, e elas determinam a nossa caminhada, e não é a palavra de Deus que determina. Às vezes dizemos, não pastor, eu até tento viver isso, mas eu tenho um passado difícil, eu tive uma luta com o pai, eu tive uma luta com essa realidade de filho, eu não tive isso, eu não tive aquilo. Não, a partir do momento que você teve um encontro com Jesus, toda a sua realidade emocional foi preenchida pela presença de Deus, e o Pai maravilhoso e glorioso supre essa necessidade. Mas a gente vive os nossos traumas. Mas nós precisamos entender essa paternidade, essa unidade. Ei, você tem um Pai glorioso, que não te abandona, que cuida de você, que conhece as suas lutas, que sabe das
das suas limitações, mas que te ajuda, que te sustenta, que te levanta, que te guia, Ele que te dá força todos os dias. Reconheça a presença dEle. Mas o nosso problema é que quando a gente não reconhece, a gente não busca. É igual o filho que diz: eu amo meu pai, mas tem 2 meses que nem fala, 2 meses que nem visita, 3 meses que nem está perto. Que amor é esse? Jesus está dizendo, ou nos chamando para um relacionamento de intimidade, fala de todo dia com Ele. Esse relacionamento de unidade com Ele. Essa realidade de ter coragem para lutar e enfrentar as angústias, as frustrações. Entender e compreender o cuidado de Deus, o zelo de Deus. Precisamos compreender que Deus tem cuidado de mim, de você em todos os lugares. E às vezes somos nós que temos nos afastado da presença de Deus. Vem aqui, pastora Tati. Fiz essa dinâmica ontem, eu vou fazer hoje aqui rapidinho. Aqui eu tenho 2 isqueiros. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, irmão, a gente é assim. Bonitinho, ajeitadinho, tem as suas coisas. Precisa ser moldado ali, ajeitado aqui. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, você começa a ver uma vida diferente. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. E a presença do Senhor é palpável. Você vem para o... Você está sempre queimando. Sabe quando você está queimando? Você vem para o culto, você celebra. Aí você vê, mais conhecido como Yeshua. Aí termina o culto, você está no carro. Mais conhecido como Yeshua. Você entra na casa e fala, mais conhecido como Yeshua. Ah, você vai tomar banho, você fala, mais conhecido como Yeshua. Você está na presença, você está queimando toda hora. Você está sentindo a presença do Senhor. Você vai deitar, do lado da esposa, está aqui, de repente começa, mais conhecido como Yeshua. Você está tão assim, na presença, sensível. E aí, aqui na igreja, irmão, você conhece outras pessoas que também estão sensíveis. E aí vai só aquecendo, e você vai glorificando, você vai adorando, você vai exaltando. Presta atenção, para um pouquinho, pastor. Você chegou aqui às vezes cheio de situações, coisa para ser resolvida, e você começa a cantar, você pega os hinos e começa a adorar. Eu estou trazendo os hinos para a igreja de novo, a gente está trazendo essa unidade para a glória de Deus, vivendo, sendo o cuidado de Deus. Então você está adorando, você está celebrando, você está bendizendo, você está reconhecendo a grandeza e o cuidado de Deus, você está celebrando. Então quando você vê, o outro também está celebrando, quando você vê, o outro está adorando, quando você olha, o outro está chorando, quando você olha, o outro está dando glória a Deus. Você está vivendo essa realidade que é uma ação de quem? Do Espírito Santo. Mas na vida, nas suas escolhas, vem as lutas, vem as dificuldades, vem os problemas, vem as aflições, vem as batalhas. E aí você que agora está ouvindo o Senhor, está lendo a Bíblia, está orando, está buscando a presença de Deus, não falta um culto, quer caminhar em unidade, vivendo essa... Você para. A luta está grande demais, a dificuldade está muito. Eu não vou no culto essa semana. E aí você está queimando... Mas não é aquela constância. É que de vez em quando eu sinto. Sabe aquela realidade, você vem para a igreja, você sente a presença de Deus, mas você vai para casa, é um vazio? Não é que você não tem Jesus, é que só não está queimando. Porque essa disposição de viver, essa intensidade, fala da sua busca. Diga, a minha busca. A minha intensidade. A minha atitude. É nós. Por isso que ele chama, buscai primeiro o reino de Deus. É buscai a presença do Senhor. Essa realidade, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Essa queimar. Mas você começa a se afastar, você começa a negociar. Você não está buscando em primeiro lugar. O trabalho te chama, você não vem. Você não quer estar em unidade. Você não quer estar junto. Você está longe. E aí você começa a nutrir a sua mente com outras canções que não glorificam a Deus. Aí você começa a nutrir a sua mente com outras coisas, com outras programações. E aí você começa a viver uma realidade de faltar na igreja para ir para outros ambientes que não glorificam o Senhor. E isso vai o que, irmão? Te afundando. Vai acontecer o quê? Você afundou. Agora lá não queima de jeito nenhum. Lá não queima de jeito nenhum. Lá não funciona de jeito nenhum. Aí você pensa que aquele é o melhor lugar, mas o vazio é preenchido. Às vezes você tem nuances que você pensa que é alegria e não são.
Porque a bebida não pode te dar alegria. Ela só rouba a sua alegria. Ela tenta ocupar um lugar que só Jesus preenche. As drogas não podem te dar alegria. Ela pode te dar uma sensação de prazer momentâneo. Tudo aquilo é carnal, nada daquilo é espiritual. E só aquilo que vem do Espírito é contínuo, é eterno, é gracioso, é glorioso. Mas sabe o que acontece? Pela misericórdia e graça de Deus, um dia você é alcançado. Você volta, você regressa. Só que você não queima mais. Você até tenta. Você tenta cantar e não consegue. Você tenta sentir a presença e não consegue. Você tenta orar e é difícil. Você tenta ler a Bíblia e é difícil. Mas você persiste. Lembra da busca? Pastor, essa semana eu li a Bíblia mesmo não querendo. Eu orei mesmo não querendo. Eu estou numa batalha, eu nem queria vir para o culto, mas eu vim. A disposição de vencer, de saber, esse é o meu lugar, é na presença de Deus, é em comunhão com os meus irmãos, o meu futuro, a minha colheita é o céu, e o céu eu vou viver em comunhão. Então não existe uma realidade de isolamento, não existe adorar ao Senhor solitariamente, isso não existe, e isso é uma doutrina satânica. Quando Jesus vai dizer sobre o enchimento do Espírito Santo, ele diz plural: ficai-vos aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Quando Jesus vem buscar a sua igreja, ele vai dizer: eu voltarei para buscar a minha igreja, eclésia, assembleia, comunhão, essa unidade. O autor aos Hebreus vai dizer: não deixai-vos de congregar-vos, chamados a uma unidade. O salmista no Salmo 22, 24 diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei. A essa comunhão, o salmista no 22, 25 diz assim: de ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Fala dessa comunhão, os salmistas vão declarando isso. Hebreus 10, 25, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo os costumes de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Eu tento queimar, não consigo. A beleza da comunhão e de sermos um corpo. Enquanto eu estou queimando aqui, outro está queimando do meu lado, mas juntos a gente queima de novo. A gente queima junto, a gente celebra junto, a gente vive essa unidade junto, a gente caminha junto. E aí naquela semana, eu ainda estou molhado com tanta coisa, eu não consigo queimar, mas eu estou de novo celebrando o Senhor em comunhão no pequeno grupo, na igreja, na oração, na intercessão, e eu estou queimando, e a gente está queimando, e a gente vai caminhando nessa aliança para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus, pode. Se você for para casa só com o pensamento do isqueiro, eu já estou feliz. Eu quero que você guarde no seu coração, que não existe batalha sem luta, sem preparação, sem continuidade. Precisamos entender que nós somos um corpo em Cristo. 1 Coríntios 12, 2 diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora todos muitos membros, e todos membros do mesmo corpo, formam um só corpo, assim também a respeito de Cristo. É essa realidade com Cristo que nos torna uma só pessoa. Pega na mão de quem está do seu lado, aperta a mão dessa pessoa, fala assim: eu preciso de você, você precisa de mim. Você não sabe algumas lutas que passo, mas a tua presença do meu lado fortalece a minha vida e a minha presença com Deus. Ah, que bênção. Glorifica a Deus pela pessoa que está do seu lado. O tempo precisa ser respeitado. Vivemos uma ansiedade do tempo, irmãos. E cuidado com a ansiedade. A ansiedade, ela é uma sequestradora perigosa. Presta atenção. Eu estou aqui nesse tempo. Que dia que é hoje? Dia 25, 26, 25. Presta atenção aí. 25 de fevereiro. Já está acabando, meu irmão. Já estamos indo para o terceiro mês do ano. 25 de fevereiro de 2000 Só que eu estou ansioso com o mês que vem, com a conta do dia 10, com a do dia 5,
com a viagem do dia 17, com as dificuldades que eu vou vivenciar na semana que vem, com um problema no trabalho amanhã. Presta atenção aqui, ó. Eu estou vivendo esse tempo. Mas por que a ansiedade é uma sequestradora? Porque ela tira a sua mente desse tempo e ela te leva para ser ansioso por algo que você nem viveu, nem passou, nem chegou, nem experimentou. E aí sabe o que ela faz? Como ela te coloca aqui, ela te impede de viver com intensidade aqui, produzir frutos aqui, ter esse relacionamento com Deus aqui, ter excelência no trabalho aqui, ter excelência na faculdade aqui, ter excelência na escola aqui, fazer a diferença aqui, para colher lá. Então ela é uma sequestradora, ela te tira desse ambiente, e ela te impede de frutificar aqui. Por quê? Porque você não consegue frutificar o que você não plantou. E não plantou por quê? Porque você estava tão preocupado e a mente tão focada no amanhã que você não estava vivendo, que esqueceu que o privilégio e o grande milagre de Deus é estarmos no hoje. Porque as preocupações que dominam a nossa mente amanhã, podem às vezes nem chegar para nós, porque eu não sei se eu vivo amanhã, mas o que eu estou plantando hoje, faz a diferença na minha vida amanhã, mas fará diferença também na minha casa, ou escassez, ou fartura. Então a gente vive esse sequestro todo dia. Às vezes você está no culto e está sendo sequestrado. Você está no culto pensando na comida que vai comer depois, no trânsito que vai pegar depois, no como você vai dormir à noite, como é que você vai fazer depois. E aí a palavra de Deus que está sendo ministrada no seu coração, ela é sequestrada do coração. Ela não encontra morada, ela não encontra abrigo. Por quê? Porque a sua mente não está voltada para a palavra. A sua mente não está concentrada no que Deus está ministrando aqui. A sua mente não está focada neste momento de adorar e ser alimentado pelo Senhor. Você está aqui querendo resolver algo que é impossível de você resolver, porque você não está lá. Então aqui, viva com intensidade esse tempo, porque nesse tempo Deus está te fortalecendo, Deus está te direcionando, Deus está te dando estratégia, Deus está alinhando a sua vida, Deus te está dando nova direção, Deus te está dando armas, direção para que você saia daqui e se posicione em algumas coisas, que lá na frente quando você chegar você fala assim, lá eu pensei que poderia, mas Deus é tão gracioso, que me deu milagre, que me deu graça, que me deu essa oportunidade de viver o novo de Deus. Pensa assim, irmão, se a gente olhasse para o passado, a gente podia ver assim, ó, quantas coisas Deus fez, quanto era impossível chegar até aqui, mas como Deus tornou possível. Não, mas a gente está sempre olhando para frente. Parou. Está sempre olhando para frente. Mas o olhar para frente não com ansiedade, o olhar para frente para ver as possibilidades que Cristo pode abrir. Às vezes a luta e a dificuldade que você está passando hoje, ela quer trazer uma aflição sobre a incerteza do amanhã. Mas o amanhã não está, irmãos, na nossa capacidade. O amanhã está na nossa total dependência de Deus. Porque só Ele pode nos levar ao amanhã. Só Ele pode nos dar força no amanhã. Só Ele pode nos dar estrutura no amanhã. Só Ele pode mudar a história. Só Ele pode nos sustentar no amanhã. Só Ele pode fazer. Então essa total dependência de Deus, o salmista vai dizer, eu me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida. Quantas pessoas ansiosas, e elas vão viver uma ansiedade terrível no outro dia, sabe por quê? Porque à noite nem conseguem dormir, tão ansiosos e acelerados que estão na sua mente, preocupados com algo que elas não podem fazer, mas o que elas devem fazer, que é repousar, descansar, para no outro dia estar preparado para um dia de batalha e de vitória, elas não conseguem. Então no outro dia elas acordam cansadas, sobrecarregadas, e vão enfrentar uma realidade de outras batalhas, e aí não vão conseguir romper, porque é um cansaço atrás de outro cansaço, uma sobrecarga acima de outra sobrecarga. É tempo de descansar no Senhor. Colocamos esse versículo aí, ó, bendito seja o Senhor a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, e os meus pés para a batalha. Será que a gente crê nisso mesmo? Que o Senhor está nos preparando, nos moldando, nos direcionando? Sabe o que Jó, irmão? Jó vai dizer, ou vai declarar na Jó capítulo 8, versículo 9, ele diz assim, ó, pois nós nascemos ontem, e não sabemos nada, nossos dias na terra não passam de uma sombra. Quem gosta de banana aqui, levanta a mão. Banana
Quem gosta de banana? Presta atenção. Você pega aquela banana maravilhosa, abre ela e come. Quem gosta de fazer isso com a banana verde? Quem gosta de fazer isso com a banana verde? Só Sabrina. Por que a maioria não gosta? Porque não está no tempo. Porque às vezes você, no seu sabor, pode estar meio dura. Quem gosta de manga? Agora, quem acha uma manga verde, bem verde, suculenta? Ah, suculenta? Mas por que ela não está, quando você come ela derrama assim, aquela suculência? Hã? Porque ela não está no... Então a gente escolhe em que momento da vida a gente quer vivenciar as coisas. Se é dentro do tempo certo, se é antes do tempo, ou se é depois do tempo. Nós tomamos essa escolha na caminhada. Se nós queremos viver no tempo ou fora do tempo. Quantas das vezes nós vivemos a realidade de vida na permissão, irmão? Não na vontade de Deus. Nós vamos tomando as nossas escolhas contrária o que a palavra de Deus nos orienta. E aí as nossas colheitas nós reclamamos. E nós oramos ao Senhor e falamos, Deus, por que isso? Senhor, por que isso? E Deus está falando, mas por quê? Porque você não tem seguido o que tem feito. A realidade da vida, irmãos, é saber que existe um tempo determinado para todas as coisas. E um tempo de bênção para a nossa vida é estar no tempo certo e fazer a coisa certa. A Bíblia não negocia os princípios do tempo. É a realidade de sabermos disso. Irmãos, o relacionamento íntimo, o sexo, dentro do casamento é o quê? Bênção, presente de Deus. O relacionamento íntimo e o sexo fora do casamento, pecado. Pastor, mas deixa eu te falar, por quê? Sabe, pastor, não tem emenda, não tem emenda. É pecado. E por que não viver dentro do tempo o que Deus preparou para ser bênção naquele tempo? E por que vivemos essa nuance de querer agradar o meu coração, agradar as minhas emoções, a minha carnalidade, se a minha carnalidade não pode governar a minha vida? Se quem tem que governar a minha vida, a minha casa, a minha história, precisa ser o Espírito de Deus. Então nós queremos viver o governo de Deus, onde as nossas ações e as nossas atitudes não tem nada a ver com a bênção de Deus. Não, pastor, eu quero viver agora uma unidade abençoadora na presença de Deus. Então pratique a obediência. E a obediência começa pelo princípio dos ajustes. Comece a colocar em ordem o que está em desordem. E colocar em ordem, irmãos, é colocar Deus em primeiro lugar. E as demais coisas vão se ajustando, não negociando os princípios. Porque quem negocia os princípios, lá na frente se quebra. Jó capítulo 14, versículo 1 e 2 diz: o homem nascido de mulher vive pouco tempo, e passa por muitas dificuldades. Brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. Se não duramos muito, como nós estamos vivendo nessa terra? Com a excelência de discípulos obedientes, ou com uma realidade de pessoas que buscam fazer simplesmente o que agrada o seu eu, a sua vontade? O salmista no Salmo 37, versículo 10 e 11, ele diz: um pouco de tempo, e os ímpios não mais existirão. Por mais que você os procure, não serão encontrados. Mas os humildes receberão a terra por herança, e desfrutarão pleno bem-estar. Olha que lindo isso. Essa realidade de cuidar de Deus, irmãos. Entenda que a colheita sempre estará no fim do processo. A colheita sempre estará no fim do processo. Como a gente vive vários processos na vida, sempre no fim daquele processo, o profissional vai ter uma colheita e vai se iniciar um novo processo. Sempre no fim de um processo terá uma colheita. Mas a Bíblia diz: se não desanimarmos. Nós estamos vivendo uma geração desanimada.
desanimada para orar, desanimada para louvar, desanimada para adorar, desanimada para trabalhar. Irmão, para arrumar um pedreiro para cá, pensa no trabalho terrível. Não sei se para você está fácil arrumar pedreiro. Para mim, está difícil demais. É tanta gente, irmão, que não quer mais trabalhar. Não tem ânimo. Não tem disposição. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas falam, não, eu quero ser só youtuber. Eu quero ser só influencer. Fazer nada, vou gravar vídeo o dia todo. Curte. Peraí. Esses dias me mandaram um coach para mim ouvir. Aí ele falando, ó, que sabedoria. Aí falando assim, eu não formei em nada. Meu filho não vai formar em nada. Teu filho não vai formar em nada. Ser faculdade é o maior desperdício do mundo. Precisa ser profissional. Precisa construir uma empresa. Vai perder tempo com faculdade. Aí eu pergunto, quando ele ficar doente, quem vai atender ele? O médico teve que estudar quanto tempo? Quando tem um problema no coração, quem vai atender ele? Esse mesmo coach esses dias estava colocando um monte de cabelo, fazendo implante. E eu fiquei olhando e falei, quanto tempo esse cara estudou para botar esse implante na cabeça dele? Pensa se esse cara decidisse, não, vou abrir empresa. Não, cada um tem um chamado, tem um propósito. Mas todos são necessários. O quanto os professores são essenciais para nós, irmão. O quanto o gari, irmão, são essenciais para nós. Pensou andar nessa rua, com lixo para tudo quanto é lado, e a gente não poder andar? Já é difícil andar em Fortaleza, irmão, com os carros e com as motos que tem, imagine com os lixos no meio da rua. Mas enquanto nós estamos dormindo, esses caras estão limpando a cidade. Quanto eles são importantes, quanto os enfermeiros, quanto todas as profissões são importantes. Pega no seu cabelo aí, irmã. Quanto o cabeleireiro é benção, hein? Porque Deus criou o cabelo e Deus deu dom para uns embelezar você, deixar o seu cabelo mais bonito. Ah, pastor, foi Deus que fez. Ué, você era morena, ficou loira, foi Deus que fez aí? Foi Deus que fez essa mágica? Você tinha o cabelo do jeito, agora está liso? Ué, como é que foi isso aí? Alguém estudou, se preparou, se dedicou. Como é bom as costureiras, irmão. Olha como a gente pode vestir uma roupa. Alguém desenhou, alguém costurou, alguém estudou, alguém se viu. Como é benção os caminhoneiros, gente. Que traz mercadoria para todo o Brasil. Hoje o Brasil depende dos caminhoneiros, irmão. Para chegar alimento, para chegar tudo. Quantas profissões abençoadoras, e às vezes eu me paro e digo assim, não, só a minha é importante. Não. Eu falo assim, quantas pessoas, encorajando pessoas a não estudar, a não se dedicar, a não empenhar. Peraí, cara, vamos parar um pouco para analisar. Vamos voltar aqui um pouquinho e pensar, quantas pessoas que aceitam essas coisas, e aí estão desanimadas e frustradas, porque a empresa não deu certo. Você sabe o que é ser empresário, irmão? Eu já fui dono da empresa, irmão. Você sabe a batalha que é pagar os impostos que nós temos aí? Você sabe que é a luta de pagar os funcionários? Você sabe o que é uma batalha? É desafiador, irmão. Desafiador. E o empresário tem que ter noção financeira. Ele tem que ter entendimento das leis administrativas. Ele precisa ter uma noção e um entendimento de como ele trata com o seu funcionário. E do que é regra, do que não pode, do que pode. Dentro do produto que ele trabalha, ele precisa ter conhecimento sobre aquilo. E as leis vigentes no Brasil, para que ele possa operar sem infligir leis e sem pagar multa. Então nós vivemos em um ambiente onde nós sempre estaremos estudando, dedicando, me empenhando, crescendo, mas vivemos em uma geração totalmente desanimada. Senhor, eu quero a tua presença, Senhor, eu quero derramar do Senhor, Senhor, eu quero experimentar algo novo, mas não tem uma busca nova, não tem uma intimidade nova, não tem um empenho na sua dedicação de intimidade com Deus. É chamados para esse conserto. Filipenses capítulo de número 3, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo fala: irmãos, não pense que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, ao fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
No princípio do reino, é assim. Pedro, que é pescador, tem um chamado ministerial. Paulo, que cresceu aos pés de Gamaliel, com toda a sua estrutura filosófica, teológica, ele já alcançou lugares que Pedro não alcançou, que Tiago não chegou, mas o reino de Deus chegou. Olha, Moisés, para liderar o povo, tem que passar 40 anos estudando com toda a ciência do Egito. Esse homem tinha um empenho, uma dedicação, esse homem tinha uma sabedoria para falar com Faraó. Então, peraí, irmão, Deus usa você na simplicidade, Deus usa você no seu trabalho, Deus usa você naquela faculdade, Deus pode usar você muito mais, mas você precisa se deixar ser usado. Você precisa se preparar, se empenhar, se posicionar para viver em tudo os sonhos e os projetos que Deus tem para a sua vida. Por isso nós não devemos simplesmente desejar viver uma vida natural, mas viver o sobrenatural de Deus. Não devemos reclamar do processo, mas se preparar sempre para novos processos. Eu estou vivendo essa realidade para alcançar isso, mas será que vai acontecer depois? Depois Deus tem novos processos, Deus tem algo novo para mim, deixa eu me empenhar aqui, deixa eu me dedicar, porque Deus é um Deus de novidade, Deus é um Deus de avanço, Deus é um Deus de crescimento. E eu termino com esse texto que nós iniciamos dizendo: portanto não se cansem de fazer o bem, no tempo certo teremos uma boa colheita, se não desanimarmos e nem desistirmos. Não fomos chamados para desistir, não podemos parar, sempre vamos avançar, mas esse avanço e esse alinhamento fala de um posicionamento. Qual é a nossa disposição de crescer, de avançar e de viver algo novo? Essa motivação, esse anseio, precisa ativar em nós uma disposição de passar pelos processos com alegria, com perseverança, com graça, para viver lá na frente, até o fim, a colheita que Deus tem para nós. Dá a mão para o seu irmão, fique de pé. Eu quero fechar os corredores aí. Abraça quem está do seu lado aí, pega na mão de quem está do seu lado.